Fala galera, beleza? Recentemente eu tive a oportunidade de estudar com o Jun-Wan. Ele tem um flash course na Brainstorm School que é focado em design, né? Ele fala a visão dele, o processo dele de criar esse design unificado. Mas isso gerou outras questões na minha cabeça que eu queria compartilhar aqui hoje. Para quem segue o Brushwork há mais tempo, sabe que eu gosto muito de estrutura curricular e forma de aprendizado, né? E isso foi uma das grandes questões que levantou fazer esse curso, né? Já no comecinho do curso, o Jun ele quebra, né, o aprendizado ou os fundamentos artísticos nesses três grandes pilares, né? Que é a parte lógica, uma parte que é estética e uma parte que é criativa. Quem acompanha também o canal há mais tempo já viu um vídeo que eu fiz com base no Sam Nilsson. A gente vai voltar nesse conteúdo hoje porque eu acho que ele se complementa bastante e tentar dar uma formulação legal sobre os fundamentos para quem está começando e para quem já está estudando faz um tempo ou pode estar até um pouco travado aí no estudo e está tentando achar formas de seguir em frente, tá? Então, basicamente, ele coloca dentro da lógica, né, toda essa parte de forma, a construção de perspectiva e a luz como física, né? Então, reflexo, raios, absorção de luz também nos materiais e tal. Isso tudo tem regras da física que a gente consegue entender, né? A própria cor, interação entre diferentes cores, né? Se a luz tem uma cor mais quente, como é que isso acaba, né? A gente vê isso, tem um pouco da física até dos olhos, como funciona. Então é toda a parte lógica que a gente pode talvez até quantificar, né? Para quem já fez curso comigo de perspectiva ou aqui no canal mesmo acompanha a playlist de aplicando e os fundamentos também da perspectiva, sabe que eu gosto muito do How to Draw do Scott Robertson, que é muito isso. How to Render também é bem a física da coisa. Eu acho que não necessariamente você precisa ir completamente nessa física, e o Jun-Wan fala até um pouquinho disso no curso dele, e deve falar em todos os outros. Eu vou mostrar um pouco dos outros cursos dele aqui também. Mas tudo isso que a gente consegue racionalizar mais cai dentro desse quadradinho aí, ou no caso desse círculo da lógica. Na estética, começa a ser como que a gente usa isso e distorce isso para ter um resultado mais interessante. Então, se você for pensar, né, composição, ela tem algumas regrinhas ali, mas elas são regras mais estéticas do que lógicas, né? Então, os terços, essas coisas, tem um pouco, sei lá, da leitura que a gente tem da esquerda para a direita aqui no Ocidente, é uma coisa que é um pouco mais lógica, né? Tem relação com outras formas de ler o mundo e a forma que a gente lê a escrita mesmo e tudo mais. Mas como que a gente vai usar isso e distorcer isso? O Craig Mullins fala muito nos vídeos dele de não acreditar muito numa regra de composição. Então, acho que isso cai bem aqui. É muito mais o seu olho, a estética e a qualidade visual que você está trazendo, que você interpreta do mundo, e aí ele entra nesse fator mais estético. Valor e cor, a mesma coisa, né? Você pode distorcer bastante, você pode ter, sei lá, uma pintura em chave alta, então você vai reduzir, ou no caso, aumentar para valores mais altos, né? Mais claros ali, todo o seu range para que você passe uma certa mensagem que você quer, né? E a parte criativa, que eu acho que é uma parte que é extremamente desvalorizada muitas vezes, infelizmente, porque a gente acaba, e eu tenho parte de culpa nisso, vamos dizer assim, aqui no canal por falar muito de fundamentos que estão aí nessa base aí da lógica e da estética, a gente usa pouco. Eu pequei muito com isso na minha trajetória artística também, né? Então eu vejo esse pilar do criativo como algo muito importante, né? O Jun fala dos cursos dele, ele quebra, ele tem 3 cursos atualmente que ele reveza, né? Então o primeiro deles é nessa linha, né, de rendering. Então é a física por trás da renderização. Essa de pintura de paisagens fantásticas é muito mais na estética. Então você vê formas diferentes de resolver esteticamente as coisas, como é que vai manipular as cores. Tem várias influências que eu vejo aqui de pintores grandes mestres, e também o de design, que foca muito nesse lado criativo, nesse caso no design, não tanto no storytelling.
né? Até por isso que o landscape funciona bem para estética, porque a história não é tão clara, né? Não é uma interação entre personagens, onde você vai ter muita história sendo contada. Claro, você vai contar a história com o ambiente, principalmente se for um ambiente interno, que vai ter vários elementos. O set design está muito dentro de design, mas dentro de história também, contando essas histórias. Mas aí ele passa por todos esses pilares dentro dos cursos dele, né? O Sam Nilsson tem uma estrutura meio parecida, né? Ele tem essa parte de structure ou estruturação, que seria meio que a lógica, né? Você tem a parte de técnica, que aí eu acho legal, que é um adicional, né? Que não tem tanto ali no Joom, que é quais ferramentas você está usando, como você, né? Se você está usando uma mídia física de pintura, por exemplo, o óleo, como você manipula o óleo, você tem controle ali do material para fazer isso? Ou vai ser o 3D, ou vai ser dentro do Photoshop algumas técnicas diferentes e tudo mais. E também tem a parte do design, que aí eu acho que ele engloba um pouco da estética e o criativo que a gente viu anteriormente do Joom, né? Que é essa parte de como eu vou distorcer essa estrutura da anatomia e estilizar e tudo mais, por exemplo, ou das cores, como a gente viu na parte estética, ou até a composição, e a parte criativa de storytelling e design junto em uma coisa só. Tá? Então, se a gente pegar aqui os detalhes, né? Então, a estrutura seria mais essa parte de form, perspective, anatomia, eu coloquei funcionalidade aqui do ponto de vista de, sei lá, como é que um carro funciona, né? Como é que um motor funciona. Na técnica, essa parte até de ver, eu acho que ela é super importante, né? A mídia que você está usando, o software e tudo mais, e até o quão bom você é em manipular essas coisas. E por fim, né, aqui a composição que a gente acabou de falar também. Os cursos dele são um pouco nessa linha também. Ele não vai tanto na técnica, eu acho que ele embeda um pouquinho da técnica, principalmente no Fundamentals of Lighting. Já falei muito desse curso aqui, eu gosto muito como uma base de entender luz, né? Entender materiais, como é que é a reflexividade. Ele vai muito na refração da luz, reflexão da luz. Quem já fez esse curso sabe bem como é que é. O How to Render do Scott Robertson também vai muito nessa direção. O Lighting for Story and Concept Art ele é muito mais focado nessa parte de design. Né? Então é como é que você vai usar tudo isso que você aprendeu no primeiro curso e contar histórias, distorcer, fazer contraste, gerar leitura, composição e tudo mais dentro desse contexto. Tá? Então o que eu queria propor aqui hoje, na verdade, são 4 grandes pilares, né, que começam ali na técnica. Então, eu já falei muito sobre o desenho de observação, então aprender a ver, né, aprender a usar os seus materiais e softwares, seja o que for, desenvolver a qualidade da tua linha e também o desenho de memória que ele inclui aqui, que eu acho que ele é super importante e eu também fui muito negligente com esse lado e eu acho que muita gente negligencia também, né, focando muito no uso direto de referências, não que referência tenha nenhum problema, mas focando muito nesse uso direto na hora que você vai fazer alguma coisa. Essa parte de estrutura e lógica, englobando tudo isso aqui, né? Então, até a parte de função, que eu já falei antes, e movimento, quis adicionar aqui, o movimento do ponto de vista físico, né? A gente já vai ver alguns detalhes sobre isso. Essa parte estética, né? Então, o que a gente falou ali agora há pouco, composição, como é que você vai distorcer valores, controle de borda, né? A própria linha, peso de linha é uma coisa muito estética, né? O gesture entra um pouco nessa categoria aqui para mim. Ele tem alguns fundamentos que vão na estrutura e na lógica, né? De controle da forma, mas o fluxo e até um pouco dos exageros que vão chegar no princípio da animação estão aqui dentro, né? E por fim, a parte criativa, eu quis adicionar a expressão, né? Eu acho que a expressão pessoal ela entra muito nesse pilar também, nesse momento. Né? Então, focando na técnica, eu falei um pouco disso em alguns vídeos que eu fiz para o meu canal em inglês. Né? Então, vou colocar os links aqui. Se eu fizer vídeos semelhantes em português aqui, eu vou trazer também. Mas eu acho que são um bom complemento a tudo que a gente falou agora. Tem os vídeos que eu falei de valores e cores também, e até a base do desenho. Se vocês forem lá, esse pensamento da técnica,
né, da estrutura e lógica, da estética e do design está muito naquele vídeo. Até ambos os vídeos, né, os 3 vídeos no caso, eles têm um fluxo, né? O meu vídeo sobre 50 livros, a gente vai falar disso depois, né? Mas se você olhar a estrutura aqui, né, ele tem um pouco disso. Ele começa no aprender a ver algumas técnicas, ele passa pela técnica, né, do Marcos Mateu Mestre ali, depois ele vai aumentando a quantidade estética, já pincelando um pouco no design, depois vem bastante na estética, entrando em storytelling e como que você vai usar isso tudo, como é que as pessoas usaram ao longo da história e vários exemplos de aplicação disso no design, né? Então é muito esse fluxo que a gente está vendo aqui hoje. Eu fazia isso intrinsecamente, talvez conseguindo colocar melhor em palavras, né? Mas a parte de ver, né, espaço positivo e negativo, tem muito do Charles Barg, né, de você aprender a realmente ler e aprender já um pouco da estética com os grandes mestres, né? Nas cópias que você está fazendo, você está aprendendo o lado estético, como que aquela pessoa que você gosta tanto resolveu a estética. Então tem muito disso, como ver cor, né? Então aqui tem o Serrault, tem o Sargent, que gostava muito dessa coisa de ir para fora, né, para o ambiente plein air e trazer um pouquinho disso para a pintura, né? Aprender a ver de verdade, como é que você consegue destrinchar um pouquinho e quebrar em inúmeras cores o que você está vendo ali numa área de sombra, por exemplo, que é muito colorida normalmente. Isso é um desenvolvimento que eu aprendi muito na aquarela, né? Fazendo aula com o Cárcamo, com o Zuri principalmente, que eu fiz bastante tempo com o Zuri. Você olhar ali e ver os cinzas óticos, né, que o Zuri falava bastante, que é uma junção de cores quentes e frias ali juntas, que dá, né, aquele cinza vivo, né, na sombra, né, seja cinza, seja um pouco puxando pro azul, seja o que for, né, mas ele é vivo, ele não é um preto com branco, né, que dá esse cinza. Até as questões de linha, né, como que você vai resolver, onde vai ter linha, qual que vai ser o peso, uma decisão muito estética, né, e quis colocar um pouco da parte técnica aqui, né, tem o Jasper Rising, ele tem um tutorial bem focado nisso, acho que ele tem um curso na Doméstica agora, bem focado em usar, e também no processo dele, claro, mas em usar a tinta acrílica. O Craig Mullins fala muito desse processo de ver no borrão ali, então tem um lado da estética, mas tem um pouco da técnica também de sobreposição de planos no Photoshop e tudo mais. O Jama usa bastante 3D, né? E aqui o Anis Naim usando o Greasy Pencil para fazer coisas que eu nunca tinha visto antes, né, nesse trailer, e ele tem tutoriais sobre isso. Eu vou colocar um monte de link aqui embaixo, algumas coisas também que eu já tinha falado, né, e estão lá na descrição dos vídeos em inglês, que tem algumas coisas legais para vocês verem também. Então, voltando aqui para a estrutura principal, né, se a gente for para estrutura e lógica, aí são as questões que, estão em todos os lugares, né? De fundamentos, como a gente fala, como eu já falei aqui inúmeras vezes, a parte de forma, perspectiva, luz, anatomia, movimento e tudo mais. Você tem isso em diversas fontes, né? Todos esses vídeos aqui, assim como esses daqui, eu já fiz em português, então tem de Dynamic Sketching aqui no canal. Aqui estão as thumbs dos vídeos em inglês, lá do outro canal, mas eu já fiz isso tudo aqui discutindo em português também. E é isso, são os fundamentos ali que a gente está acostumado, né? New Masters Academy, eu acho que para mim é uma das melhores fontes hoje em dia, até vai ter um link de afiliado aqui na descrição, eles foram super legais de me aceitar como afiliado lá, então você ajuda o canal também, mas eu não faço propaganda sem confiar muito em algo que eu estou falando, né? A New Masters eu acho que tem o melhor curso de perspectiva bem técnico, então é bom frisar isso, mas onde eu aprendi muito do que eu sei, né? Com o Eric Olson, o Gary Meyer tá lá também, e tem muita coisa legal de fundamentos de desenho da figura humana, né? Com Glenn Vilpo, um monte de outras pessoas. A parte de gesture já entrando na estética, tem Steve Houston também, já entrando na estética, né? Aí tem várias outras pessoas incríveis, Bill Perkins, tem um monte de coisa legal. A Design Studio Press também faz um monte de conteúdo diferente. Lá no vídeo de 50 livros tem várias coisas deles, mas principalmente os dois do Scott Robertson, que eu acho bem legais para essa parte de estrutura e lógica. É aprender a pegar o que você aprendeu a ver
e aprender agora como é que funciona, como é que o mundo funciona. E é super legal, né? Eu acho que tem muitas coisas. Às vezes a gente até se perde e fica demais nessa parte, porque ela é divertida mesmo, ela é interessante, né? Mas eu não vou ficar muito aqui porque a gente já viu bastante disso. Próximo passo, né, é essa parte estética. Né, já discuti isso aqui um pouco também, essa parte de gesture da figura humana e também de composição, eu não falei aqui no canal ainda, mas tem lá no vídeo em inglês, se você quiser ver, todos os links vão estar aqui na descrição. Mas é essa parte de pegar tudo que você viu e que você aprendeu a ver lá atrás, e as técnicas que você tem, e os fundamentos mais lógicos e de estrutura, e agora começar a distorcer um pouquinho disso e aprender senso estético, né? Eu adoro essa imagem da TV Choi. Já usei ela no vídeo de anatomia também, de como distorcer um pouco. Eu acho que é uma aula, só a imagem sozinha já é uma aula de como distorcer, né? Como estilizar a mesma personagem em diferentes estéticas. Eu acho que isso é um baita exercício para quem quer fazer character design. Então, mas e já mostra para gente, né, que tem oportunidades gigantes dentro do contexto da figura humana que são também de composição, basicamente. Então, é proporções, é relação de proporção entre as coisas, relação de hierarquia, é o pequeno, médio e grande do design. Todas essas coisas, pelo menos na minha visão, estão dentro de estética, são os conceitos. O que você vai fazer com isso depois? Aí tem várias questões. Então, eu coloquei vários livros de composição aqui e também de um pouco de storytelling, né? Já indo um pouco nessa linha de distorcer e o que a gente sente com isso, né? Então, Hans Backer aqui com o Dream Worlds e o Vision, né? Como que a gente usa isso no meio de filmes. O Imaginative Realism do James Gurney vai muito nessa linha. O livro da T.B. Choi, apesar de ter essa capa que parece, né, revista de banca de jornal, lá de como desenhar mangá, eu acho que é um dos melhores livros, eu já falei isso antes e vou falar sempre, acho que é um dos melhores livros de figura humana para quem quer desenhar mais estilizado, principalmente. Eu acho que ele cobre tudo, mas é muito legal, principalmente para quem quer estilizar e para quem quer estilizar um pouco mais na linha Riot e Blizzard, que ela faz bastante, quem segue o trabalho dela sabe exatamente do que eu estou falando. Tá? Aí tem várias escolas, né? A Brainstorm e a Schoolism eu trouxe aqui porque eu acho que são bem fortes nesse lado da estética, então é uma coisa que dá para a gente ter em mente como opções para estudar. Quis trazer o Mondrian aqui como um exemplo. O Nathan Fawkes fala muito disso nos cursos dele. Quem já viu os cursos dele vai lembrar disso que eu estou falando. Mas a gente conhece o Mondrian aqui e aí vê o senso estético. Se a gente vê a trajetória dele, a gente entende muito mais o senso estético sendo colocado aqui, né? Como organizar quadrados parece um negócio tão simples e bobo, né? Mas no final das contas vem de um entendimento tão profundo, né, das coisas. Então você começar lá de trás, tem até peças mais antigas que você consegue encontrar da trajetória do Mondrian que são mais figurativas. E aí ao longo do tempo distorcendo e simplificando, indo mais para essa linha abstrata, realmente abstraindo bastante, só que ainda tendo esse senso, né, de como que o olho anda esteticamente dentro de uma obra para chegar em algo assim. Então existe todo um processo de desenvolvimento estético para chegar nisso. E eu acho que vários outros pintores abstratos depois acabou se perdendo um pouco desse começo figurativo e representativo para chegar na abstração, e aí eu acho que se perde um pouco porque não houve esse processo do desenvolvimento da estética, porque vocês vão ver depois, né? Eu vou trazer uma questão de ciclo, né? Quem fala muito disso é o Mike Azevedo, né? De você aprender em dar voltas, né? Nos fundamentos. Aqui eu acho que a gente tem um grande pilar central e as coisas estão girando em torno delas, mas a gente já vai falar disso. Mas são várias voltas na vida, né? Para chegar nesse senso estético. Então, até para a gente olhar de uma forma diferente a arte moderna, a arte abstrata, principalmente de quem passou por tudo isso, né? O próprio Picasso, depois como trouxe muito influência, né, de outras artes ou cópia, né, quase direta de algumas artes, principalmente de influência africana para a arte dele. E aí como é que a gente pode entender esse desenvolvimento estético e isso leva uma vida inteira, né? Tem gente que só faz desenho da figura humana de observação, mas leva uma vida inteira para realmente
desenvolver o seu senso estético, porque é infinito nessa direção, né? E aí, voltando aqui, por fim, mas de forma nenhuma menos importante, a parte realmente criativa de design, contar histórias. Eu acho que isso está na forma até como você usa as suas referências, né? Esses são dois vídeos também que eu fiz em inglês, vou colocar o link aqui. Até as legendas funcionam super bem, porque em inglês ele consegue legendar melhor. Mas é a forma como o Norman Rockwell aqui usou a referência, mas distorceu para contar melhor a história que ele queria, né? Até os elementos de trás, o fundo mais claro, tem várias manipulações aí que elas são estéticas e também para contar essa história. Aqui, né, o Maxfield Parrish, o próprio Evan, né, na criação de personagens, eu falo muito disso, já falei, né, do Doméstica do Evan e até as postagens, os livros dele, né, ele tem muito esse senso de história por trás dos personagens, é muito, muito forte. Né, a distorção que você vai aplicar, né, no caso, a simplificação aqui de um Sargent, né, você pega o tecido aqui, são meia dúzia de pinceladas, mas que resolvem. Isso é um senso estético aplicado à expressão que você quer dar ali. Como você quer simplificar, como é que você quer que o olho vá para o lugar certo na composição. É toda essa parte de guiar para você criar uma expressão visual que seja interessante para o que você quer fazer, né? Nesse caso, no retrato, ele estava tentando direcionar e simplificar a leitura ali, pelo menos da forma como eu vejo. Né? Character Design também, Alexandre Neonakis aqui, esse curso da Scholism, bem legal, mais um exemplo aqui de estilização, né? Então tem vários, né? Aí todo artista que você for pegar como que aquela pessoa usa os três, né, pilares, vamos dizer assim, anteriores, estou chamando de pilares, né? Que é ver a parte lógica e a parte estética e combina isso para uma imagem, né? Você pega essa imagem da Carla Ortiz, né, contando a história, mas todo o trabalho de borda, todo o trabalho de valores, agrupamento de valores, isso está tudo na área estética e está sendo usado como ferramenta para contar essa história e alavancar essa história, né? Engrandecer essa história. Né? Acho que o Mike aqui faz isso também maravilhosamente bem. Tem todo o lado da estilização aqui, mas os materiais, né? O chocolate, o metal. Essa imagem aqui é uma aula, tá no Workstation dele. Vou colocar o link aqui embaixo também. Mas tudo isso, como que eu vou renderizar mais alguns lados e deixar menos renderizado ou pelo menos com um valor muito mais próximo, né? O range de valor muito controlado aqui, principalmente na parte de sombra, para que o olho não vá tanto para cá. Né? Vejo muita gente, principalmente iniciante, mas muita gente até avançada, né? Quando eu faço portfólio review, essas coisas, que renderizaria isso aqui com muito contraste. E aí, consequentemente, o olho vai começar a brigar com a imagem inteira. Né? Isso aqui precisa ser muito clara, a estrutura de leitura para o olho fluir para onde você quer, para vir para o rosto do personagem. Depois você pode vir aqui e ver o biscoito aqui, você pode ver a frente do trem e encontrar o outro biscoito, mas eu preciso que você vá primeiro no rosto do personagem principal. Como é que eu vou guiar isso até esse outro chocolate aqui também? Depois eu vou dar uma olhada nessas coisas com muito mais calma. Mas como eu vou guiar o seu olhar é super importante. A estilização Disney aqui, quis trazer esse exemplo, já falei disso tanto no blog quanto aqui em vídeo, nessa parte de life drawing, só que distorcendo para estética e estilização que você quer fazer dentro daquele filme específico. Né? E coloquei o Ian McCaig aqui, porque eu sempre coloco o Ian McCaig, eu acho super importante, né, de ter o que ele fala com relação à expressão pessoal. Ele tem nesse vídeo aqui, ele fala isso, e agora nesse curso da Scholism ele volta a falar isso, que é o sketchbook da alma, como ele chama. Né? Então você pegar um sketchbook e desenhar nele todo dia algo que te move. Né? Pode ser algo que te dá medo, pode ser, sei lá, aranha para mim. Eu sou aracnofóbico pra caramba, contando as coisas pessoais aqui. Se eu poderia desenhar aquilo porque mexe bastante comigo, né? Sei lá, pegar uma cena de um filme, ou até um vídeo realmente, ou uma foto do animal mesmo e desenhar aquilo. Como distorcer para deixar mais, né, amedrontador, assustador ainda.
Ou, sei lá, plantas, eu adoro desenhar plantas, então são coisas que me movem. Então, trazer todas essas coisas para o contexto, desenhar animais, né, trazer essas coisas para o sketchbook, e aí depois de 6 meses fazendo isso, né, 180 dias, 180 desenhos, você volta lá e olha, né, e ele até fala para não olhar antes de você terminar o ciclo que você quiser, mas no mínimo de 2 meses, ele fala, eu acho que ele sugere 3 a 6. E aí você não olhar para trás, e aí quando você olhar de volta, você tem uma fotografia da sua alma ali, né? Do que você gosta, da sua expressão, quem é você, o que você pode trazer para a história que você está contando, para o design que você está fazendo, para a expressão que você está criando. Então, essa parte é muito pessoal, é uma busca contínua. Então, eu acho que o criativo, eu até quis colocar isso, o criativo é um pilar central e deveria ser, né? A gente deveria começar do criativo desde que a gente é criança, que desenha a família feliz lá com o sol e a árvorezinha e não sei o que e tal, e a gente vai aprendendo coisas, aprendendo a estrutura lógica, aprendendo a técnica melhor do lápis, a técnica melhor da pintura, indo para meio digital, a gente vai dando voltas, aí a gente aprende um pouquinho sobre estética. Putz, como é que eu posso melhorar a composição dessa cena? Né, falando da família feliz lá ainda com a casinha. Putz, como é que eu posso fazer isso diferente? Eu quero ter um shot dentro da casa, né? Então eu vou colocar a câmera dentro da casa aí vira comercial de margarina, né? Quando você tá olhando para fora da janela, o sol entrando, a criançada na mesa. Então é você mudando a história que você quer contar. Estou usando um exemplo tosco aqui, mas pode ser qualquer história. E você vai incrementando em cima os seus personagens. Eu gosto de criar mundos, ou eu gosto de ver o mundo, né? Ver o mundo através dos olhos da arte. Eu acho que é a parte de expressão que eu quis colocar ali. Tem artistas ao longo da história e da arte inteira que dedicaram. O Sargent é um deles, ele fazia retrato e tal, essas coisas para ganhar dinheiro, mas o que ele mais gostava de fazer era ver o mundo e traduzir isso para a forma de expressão estética que ele gostava ali, né? Simplificando e enfatizando certas coisas que ele acha que eram necessárias enfatizar. Então, esse é o aspecto criativo, isso é o seu chamado, isso é o sketchbook da alma ali, e sempre dando essas voltas e aprendendo mais. Putz, aprendi como é que o metal funciona na superfície, então, para a próxima vez que eu for desenhar aquele personagem cavaleiro medieval, que eu adoro as histórias medievais, e criar um personagem que tem uma personalidade legal, que passou por isso e cresceu e vem daquela vila no interior e aí chegou na capital ali, no feudo, seja o que for, e foi treinado e não sei o que e tal. Então tem todo um fundamento criativo ali, e aquela luz na armadura, ou aquele still life que você vai fazer de uma bolinha de metal, ou da chaleira da sua mãe que você vai pintar, ela tem um fundo de aplicação, né? Que eu fiz muito mal isso, mas eu já vejo que eu fiz muito mal isso porque não era o que eu queria fazer, né? Eu queria muito mais esse lado da expressão. Então hoje em dia me interessa muito mais na estrutura e na lógica entender a perspectiva e o desenho para construir, e na técnica aprender como ter uma linha melhor, né, e ter mais controle nas coisas que eu estou fazendo, e na estética como usar isso, e trabalho de borda e contraste de valor para deixar esteticamente bonito, e essa expressão, né, do que eu estou vendo ali ser representada ali. Então eu sou muito mais hoje em dia da filosofia de ver o mundo através da arte, né, ou ver as coisas que eu gosto, aí tem essa expressão pessoal, do que realmente contar histórias ou de fazer design de um novo carro, de um novo veículo, de um novo utensílio, de uma arma, de um espaço, de uma arquitetura, seja o que for, né, de um personagem, seja do que for. Né? Então, isso eu encontrei, né, para mim, o que é. Tá? A gente já falou um pouco, né, mas se eu olhar todos os meus vídeos, e aqui o de 50 livros, né, ele tem embedado ali dentro um pouco dessa sequência lógica, e a gente consegue distribuir muito mais em todos esses pilares que a gente falou aqui. Beleza? Espero que tenha sido um vídeo útil, espero que tenha, né, aberto uma janelinha aí para você pensar o quanto que você está dedicando de tempo para cada um desses pilares. Eu acho que é um bom exercício, principalmente, mais uma vez, né, o nosso pilar de criativo, né, que está aí no centro de tudo, né, o quanto que você está dando ênfase ou não, né, a gente pode se perder
no universo de coisas que tem para aprender aqui no meio, principalmente aqui, ou na parte técnica, né? O pessoal que quer aprender o software novo 3D, não estou falando que não tem que aprender, né? Ou não fazer o desenho de memória, né? Fazer só o desenho de observação. Mas principalmente aqui, que é muito do conteúdo que você vê na internet, a gente pode se perder bastante. A gente tem pouca gente falando desse lado aqui. Então eu espero que jogue um pouco de uma sementinha de pensar como é que você conta suas histórias, o que você fala, quem é você e como é que você coloca isso aí no seu trabalho. Beleza? Espero ver vocês em outros vídeos, espero que tenha sido útil e a gente se vê. Até mais.